Olá, senhores. Então, hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo de Circuitos Digitais 1 com o tema Circuitos Combinacionais, que é uma continuação da parte de portas lógicas, né, e simplificação que nós vimos anteriormente. Então, no capítulo anterior, a gente estudou sobre o funcionamento das portas lógicas, analisamos suas tabelas verdades, utilizou a álgebra booleana para descrever os circuitos e vice-versa, sempre a partir de uma combinação de portas lógicas. Esses circuitos eles eram classificados então como combinacionais, porque em qualquer instante do tempo, o nível lógico da saída do circuito depende apenas da combinação dos níveis lógicos presentes na entrada. Um circuito combinacional não possui a característica de memória, que é um conceito fundamental que a gente vai ver nas aulas futuras. Depende apenas dos valores atuais das entradas. Nesse capítulo, vamos continuar o estudo de circuitos combinacionais. Para começar, a gente vai fazer uma análise mais detalhada da simplificação de circuitos lógicos. Dois métodos vão ser utilizados. O primeiro com os teoremas da álgebra booleana e o segundo com uma técnica de mapeamento. Além disso, estudaremos técnicas simples para projetar circuitos lógicos combinacionais que satisfarão determinado conjunto de requisitos. Um estudo completo sobre o projeto de circuitos lógicos não é um dos objetivos desse estudo, mas os métodos que a gente vai estudar proporcionarão uma boa introdução para esse assunto. Então, continuando, nós vamos ver que esses métodos aqui de simplificação e projeto de circuitos lógicos, eles sempre vão requerer que as expressões estejam na forma de soma de produtos. Alguns exemplos de expressões são listadas aí abaixo, né? Esse que é A e B e C, ou A barrado e B e C barrado. Ou o segundo aqui, que é A e B, ou A barrado e B e C barrado, ou C barrado e D ou D. O terceiro, A barrado e B, ou C e D barrado, ou E e F, ou G e K, ou H e L barrado. Cada uma dessas expressões constitui de dois ou mais termos AND, né, produtos, conectados por uma operação OR. Cada termo AND consiste em uma ou mais variáveis que aparecem individualmente na forma complementada ou não complementada. Por exemplo, na condição que é uma soma de produtos ABC mais ABC barrado, o primeiro produto AND contém as variáveis A, B e C na forma não complementada, não invertida. O segundo termo AND contém A e C na sua forma complementada, invertida. Observe que uma expressão na forma soma de produtos, o sinal de inversão barra não pode cobrir mais de uma variável em um termo. Por exemplo, não poderia ser ABC barrado ou RS barrado e T. Né? Então, essa forma de soma produtos ela é fundamental. Aqui, se você consegue visualizar, né, esse circuito, você consegue entender que ele tem três etapas básicas aí. Ele faz primeiramente as inversões quando for necessário das entradas. Segundo, ele faz a lógica AND e por último a lógica OR. Né? Então, aqui o exemplo 1 ali de cima, por exemplo, ela tem uma porta OR na sua saída, né? Que vai fazer as entradas a entrada dessa OR vai ser duas ANDs, né? De três entradas, uma AND entrando com ABC e a segunda entrando A barrado, B e C barrado, né? Então, ela sempre está nessa sequência lógica aí. Primeiro, uma porta inversora, depois a porta AND e, por último, a porta OR, né? Que é exatamente aquela prioridade, né? Que nós vimos na prova, né? Aquela ordem de prioridade das operações booleanas. Outra forma geral para expressões lógicas é usada às vezes no projeto de circuitos lógicos. É chamado de produto de somas e consiste em dois ou mais termos OR, né, somas,
conectados por operações AND. Cada termo OR contém uma ou mais variáveis na forma complementada ou não complementada. Vejamos algumas expressões na forma de produtos de somas. Então aqui, esses exemplos aí, a gente vê que é o inverso. É lógico, a primeira operação continua sendo a inversão, quando é necessário. Depois ele realiza a lógica OR e por último a lógica AND. Os métodos de simplificação e projetos de circuitos que usaremos são baseados na forma de soma de produtos. Portanto, não usaremos muito produtos de somas. Entretanto, a forma de produtos de somas aparecerá em alguns circuitos lógicos que apresentam uma estrutura particular. Então, o exemplo anterior é mais importante para nós. A simplificação dos circuitos lógicos, como é que funciona? Nós vimos anteriormente que uma vez obtida a expressão do circuito lógico, a gente pode reduzi-la a uma forma mais simples, que contenha um menor número de termos ou variáveis em um ou mais termos da expressão. Essa nova expressão pode então ser usada na implementação do circuito equivalente ao original, mas que contém menos portas lógicas e conexões. Para ilustrar, o circuito ao lado, essa parte de cima, o A, ele pode ser simplificado para produzir o circuito abaixo, esse B, visto que os dois circuitos têm a mesma lógica. Um circuito mais simples é mais desejável por conter menos portas lógicas e, portanto, ser menor e mais barato que o original. Então, por exemplo, se a gente fosse montar no laboratório aqui, esse circuito de cima e esse circuito de baixo, vocês sabem como é o risco de ter erros muito maior desse circuito de cima. Então, o circuito de baixo seria muito mais fácil de obtermos o resultado, que é exatamente o mesmo resultado do circuito de cima. Montando a tabela verdade, nós poderíamos verificar que as situações onde um teria a saída igual a 1 e 0 seria igual à situação do outro circuito, as mesmas combinações de A, B e C. Então, a gente veria que o funcionamento deles é equivalente. Continuando, a parte de simplificação algébrica. Podemos usar os teoremas da álgebra booleana, estudados anteriormente, para simplificar as expressões de circuitos lógicos. Infelizmente, nem sempre é óbvio qual teorema deve ser aplicado para se obter o resultado mais simplificado. Além disso, não é fácil dizer se uma expressão está na forma mais simples ou se ainda pode ser simplificada. Assim, as simplificações algébricas são, muitas vezes, um processo de tentativa e erro. Entretanto, com a experiência, podem-se obter resultados razoavelmente bons. Os exemplos a seguir ilustram várias formas em que os teoremas booleanos podem ser aplicados na tentativa de simplificação de expressões. Você pode observar que esses exemplos contêm dois passos essenciais. Primeiro, a expressão original é colocada na forma de soma de produtos, aplicando-se repetidamente os teoremas de De Morgan e a multiplicação de termos. E segundo, uma vez que a expressão original esteja na forma de soma de produtos, verifica-se se os termos produtos têm fatores comuns, realizando a fatoração sempre que possível. Com sorte, a fatoração resulta na eliminação de um ou mais termos. Então, vocês veem que é uma regra, mas não é também uma receita de bolo. É um caminho a ser seguido, mas não quer dizer que sempre se vai ter sucesso. Às vezes a simplificação algébrica ela pode ser um trabalho frustrante, porque você vai tentar reduzir e não consegue. No próprio exemplo de ontem, nós vimos lá que muita gente chegou na penúltima linha com 3 termos, e achou que poderia fazer mais um passo, e acabou chegando a 4 termos. Então, acabou que a penúltima linha de muitos exercícios era melhor que a última. Então, era mais simples, mais simplificado. Então, o trabalho de simplificação ele acontece assim, por tentativa e erro e análise. A gente tem que analisar se está melhor ou pior e ficar sempre com a nossa melhor opção. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, onde é dado esse circuito aí da imagem. Ele já apresenta a saída aí, a saída Z igual a B e C, ou A, B barrado,
vezes A barrado e C, tudo isso, esse A e C barrado, né? Então, como é que isso daí pode ser feito, né? O primeiro passo é determinar a expressão de saída. Isso daí ele colocou aqui embaixo, mas já está lá no nosso próprio exercício, né? Tem uma facilidade aí para nós, né? Então, tá, determinando aí, a gente pode ver o que a gente tem aí para simplificar. Então, aqui, esse termo aqui, né, da direita, ele já é bem similar para a gente, né? Lá no Teorema 17, a gente sabe que uma multiplicação, né? Uma AND de dois valores invertidos, né? É igual a ou desses dois valores, né? Sem estar invertido, né? Então aqui ele vai fazer essa inversão, no caso ela vai ficar duas vezes, né? Ele vai ficar uma barra dupla, né? Você vai trocar essa AND aqui, né? Do meio por uma ou aqui, né? E, em consequência, aquela barra aqui que era para todos os dois, né? Ela vai virar uma barra aqui, no caso aqui, para cada termo, que já está invertido, né? Então, eles vão ficar barrados duas vezes, né? Inversão dupla aí. Ele estando invertido duas vezes, a gente pode tirar, né? Porque é como se fosse um não, né? Você inverte duas vezes, né? Então você transforma de 0 para 1 e depois de 1 para 0. Então é a mesma coisa que não fazer nada, né? Então você cancela essa inversão. Aí aqui você vai ficar então com A multiplicando, né? AB barrado e AB barrado e C, né? Aí o que a gente tem aqui, ó? Desse termo aqui do meio, a gente tem o A duas vezes, né? Então A e A é sempre A. Então a gente pode tirar um desses dois A aqui, né? A gente corta. Então fica só A, B barrado. Beleza? Continuando, o que a gente pode fazer, né? Ele percebe que toda a expressão, né, tem A, mas que também os dois termos da esquerda, né, eles tinham ali A e C, né? Então você isola A e C e fica com B ou B barrado. A gente sabe que B ou B barrado sempre vai ser 1, né? Se a gente tem um termo normal e o termo invertido, uma ou desses dois, né? Sempre vai ser 1, né? 0 ou 1 ou 0, sempre vai ser 1. Então, a gente pode trocar isso daqui por 1, né? Então, fica AC e 1, né? Então, fica só AC, AB barrado. Aí você, por fim, isola o A, né? E vai ter a nossa saída Z igual C ou B barrado, né? Então vai ficar com esse circuito bem simplificado aqui, né? Que a gente reduziu lá bastante o número de portas lógicas, né? Aqui só estamos com 3 portas lógicas, né? Bem simplificado. Beleza? Então, esse é um exemplo aí de simplificação. A gente já tinha visto de maneira similar no capítulo anterior, então a gente está só reforçando aí essa ideia. Então, continuando, para hoje, eu vou pedir que vocês façam esse exercício aqui. Eu vou colocar lá no Google Classroom para vocês fazerem essa simplificação aí, né? Similar ao de ontem, né? Mas também para exercitar, isso aqui vale a nossa presença de hoje, né? Na nossa aula aqui, beleza? Então, projetando circuitos combinacionais, né? Quando o nível de saída desejado em um circuito lógico é dado para todas as condições de entrada possíveis, os resultados podem ser convenientemente apresentados em uma tabela verdade. A expressão booleana para o circuito requerido pode, então, ser obtida a partir dessa tabela. Por exemplo, considere a figura abaixo, em que uma tabela verdade é mostrada para o circuito que tem duas entradas, A e B. A saída X e a saída X, né? A tabela mostra que a saída X será nível 1, né? Vai ser 1, somente quando A igual a 0 e B igual a 1. Agora resta determinar que circuito lógico produz a operação desejada. Deve ficar evidente que uma solução possível é aquela que mostra no circuito B aí do lado, né? Nesse caso, usa-se uma porta AND com entradas A barrado e B,
de forma que x igual a barrado e b. Obviamente, x será igual a 1 apenas quando as duas entradas da porta AND forem 1, ou seja, a igual a 1, ou seja, a barrado igual a 1, perdão, que significa a igual a 0, e b igual a 1. Né? Todos os outros valores de a e b, a saída x será 0. Né? Então, a tabela verdade aí, ela vai nos dar uma dica sempre. Né? O que eu posso ressaltar aqui? Né? Quando há um exemplo assim de duas entradas, né, e uma saída, a gente vai ter basicamente um elemento, né, uma porta lógica na saída. Né? Nesse caso aqui, a gente tem que a saída ela é 1 somente em uma situação. Né? Então, qual é a porta lógica que ela é 1 somente em uma situação? É o AND, né? Então, nesse caso aqui, a gente sabe que vai ter uma AND, mas que a gente tem que ajeitar a entrada dela ali para ter aquela combinação, né, que está sendo solicitada ali, que é A igual a 0 e B igual a 1. Então, vai fazer esse ajuste. Né? Como normalmente seria A igual a 1 e B igual a 1, né? Então, o que a gente tem que inverter é o A, né, nesse caso aí. Se a gente tivesse uma situação em que a entrada seria 1 em 3 situações, né, possíveis, das 4, aí a gente teria que usar provavelmente uma porta OR, né, e teria que ajustar as suas entradas ali, né, com um inversor em algum lugar. Né. E se fosse 2, uma OR exclusiva, né, geralmente vai fazer esse trabalho. Né. Então, assim, sempre a gente tem que analisar a quantidade de uns, né, que o x tem ali na sua saída. Beleza? Então vamos fazer um exemplo geral aqui, né, uma receitinha de bolo, né, para definir como que a gente vai fazer esse projeto aí, né. Então, projete um circuito lógico com 3 entradas A, B e C, cuja saída será nível alto apenas quando a maioria das entradas for nível alto. Olha aí, está falando só isso daí. Dá para entender o que ele está pedindo? Ele está pedindo o seguinte, ó. Ele tem 3 entradas A, B e C. Né? Ele vai ter uma saída X qualquer, e que ela vai ser 1 quando nós tivermos 2 ou 3 entradas igual a 1. Ou seja, se eu tiver A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0, a minha saída vai ser 0. Se eu tivesse 3 entradas iguais a 0, a saída é igual a 0. Agora, se eu tiver 2 ou 3 desses valores A, B e C igual a 1, a minha saída vai ser 1. Entendeu? Então, a gente tem que primeiramente montar a tabela verdade para identificar essa lógica, certo? Então, se vocês quiserem pausar o vídeo aí, tentar montar essa tabela verdade aí no papel, para raciocinar como seria, né, ver se vocês entenderam. Depois eu posso colocar lá para a gente comparar lá no nosso grupo como seria essa tabela verdade aí. O segundo passo é escrever o termo AND, né, um produto, para cada caso em que a saída seja igual a 1. Certo? Então, a gente vai ter aí no caso 1, 2, 3, 4 casos em que a saída vai ser 1. Certo? Vocês estão conseguindo visualizar? Então a gente vai ter que colocar uma AND. Como é que seria isso, né? Depois eu vou mostrar na tabelinha verdade, já já. Escreva a expressão da soma de produtos para a saída. Né? Então ela vai ser uma OR de cada uma dessas condições que a gente falou. E simplifica a expressão de saída. Por último, a gente vai implementar, né, o circuito para a expressão final. Então vamos ver como é que vai ficar esse circuito aqui. Ele vai ficar da seguinte forma, né? Então ele vai ter aí uma OR, né, de 3 possibilidades, né? Você vai ver lá na tua tabela verdade que tem uma quarta possibilidade, mas que essa quarta possibilidade ela é irrelevante, né? Porque quando ela tiver essa quarta situação, que seria A, B e C igual a 1, né? A gente vai ter que as três
outras ends aí já vai ser igual a 1. Então você não precisa fazer essa quarta opção aí, né? Então aqui nesse caso ele tem três ends, né? Uma end para a situação BC igual a 1, outra para a situação AC igual a 1 e outra para a situação AB igual a 1. Então, ou seja, quando a gente tiver qualquer uma dessas duas combinações, a nossa saída vai ser 1 e o sinal de saída final, né, o x, vai ser 1 também. Então, como eu falei, teria uma quarta possibilidade, né? Que seria A, B e C igual a 1. Mas se vocês analisarem, se nós tivéssemos A, B e C igual a 1, o que aconteceria? Esse primeiro termo BC vai ser 1. Esse AC também vai ser 1. E esse AB também vai ser 1. Então, logicamente, a saída vai ser 1 de qualquer forma. Então, eu não preciso me preocupar de colocar uma quarta end para essa condição que é irrelevante, né? Então, você só precisa de 3 ends aí nesse caso. Um método mais interessante, que simplifica aí, parece um pouco complexo inicialmente, mas vocês vão ver que ele vai facilitar a nossa vida, é o mapa de Carnot, né? Ou mapa K. Ele é um método gráfico usado para simplificar uma expressão, uma equação lógica, ou para converter uma tabela verdade num circuito lógico, correspondente de maneira simples e metódica. Embora o mapa de Carnot possa ser usado, né, em problemas que envolvem qualquer número de variáveis de entrada, sua utilidade prática está limitada a 5 ou 6 variáveis. A apresentação a seguir está restrita a problemas com até 4 entradas, pois resolver problemas com 5 ou 6 entradas é complicado demais, sendo melhor solucionados com programas de computador, certo? Então, usualmente nós não vamos usar mais de 4 entradas. Então aqui a gente vê inicialmente, né, é montada a tabela verdade, AB, né, e x. Né? Então a gente tem a situação que a gente quer a saída igual a 1, quando AB igual a 1 e A e B igual a 0. Né? Então essas duas situações a nossa saída é 1. Então como é que seria? Né? Então a gente representa essa saída aqui, a última de baixo ali, né? Ela representa aqui A e B igual a 1, né? Então é uma lógica A e B, né, que a gente vai ter essa saída igual a 1. E a primeira situação a gente teria A barrado e B barrado, né? Vai ter a saída 1. Aí continuando, a gente vai representar com uma expressão aí. A expressão, no caso, fica x igual a barrado, né, e B barrado, ou A e B. Né? Então essa é a nossa saída desse circuito aí montado. Então a gente vai montar aqui uma segunda possibilidade, né? Seria essa com 3 entradas, né? A, B e C. Então a nossa saída X aqui está representando aqui que ela vai ser 1 nas 3 primeiras situações e na penúltima ali de baixo, né? Então como é que a gente vai representar cada uma dessas entradas, né? Então se for 0, A, B e C, né? A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0, quer dizer o quê? Que é A barrado e B barrado e C barrado. Né? Aí se o que for 1, ele fica sem estar barrado, certo? Então sempre é assim, ó. Essa combinação ela vai ser representada dessa forma. A gente só quer saber para quando a saída é igual a 1. Então sempre que a saída for igual a 1, né, a gente vai pegar e colocar aqui, né, a representação lógica, né, como uma end, né, de todas as entradas. No caso aqui está uma end A barrado, né, que é 0, B barrado, né, e C barrado, certo? Então fica 1 e 1 e 1 dá 1. Né? Então essa é a nossa situação. Aí aqui a gente já tem um 1 aqui no meio, né? Então esse aqui é o B, ele fica normal, né? E os outros dois que estão como 0, eles ficam barrados, né? Então assim a gente vai montando para todas as situações onde o x, né, a saída é igual a 1. Aí a gente vai montar essa saída x, então ela vai ser igual a uma combinação ou, né, de cada uma dessas possibilidades de entrada aí. Então fica x igual a barrado e B barrado e C barrado, ou A barrado e B barrado e C, e A barrado e B e C barrado, ou A
e B e C barrado, certo? Então, assim a gente vai montar a nossa expressão de saída. Então, como é que a gente vai fazer essa simplificação de maneira completa, né? Quando uma variável aparece nas formas, nas formas complementada e não complementada em um agrupamento, tal variável é eliminada da expressão. As variáveis que não se alteram para todos os quadros do agrupamento têm que permanecer na expressão final. Então, o primeiro passo, construir o mapa K e colocar os uns nos quadros que correspondem aos uns da tabela verdade. Coloque zeros nos outros quadros. Passo 2. Analise o mapa quanto aos uns adjacentes e agrupe os uns que não sejam adjacentes a quaisquer outros uns. Esses são denominados uns isolados. Passo 3. Em seguida, procure os uns que são adjacentes e somente um outro um. Agrupe todo par que contém tal um. Passo 4. Agrupe qualquer octeto, mesmo que contenha alguns uns que já tenham sido agrupados. O passo 5. Agrupe qualquer quarteto, né, conjunto de 4 uns, né, que ainda não tenha sido agrupado, certificando de usar o menor número de agrupamentos. E o passo 6, agrupe qualquer pares necessários para incluir uns que ainda não tenham sido agrupados, certificando de usar o menor número de agrupamentos. E por fim, forme a soma O de todos os termos gerados por cada grupo. Então vamos visualizar que é mais simples, né? Isso daqui vai ficar como um procedimento para vocês, tá? Vocês deixam isso daí guardado. Vocês provavelmente não entenderam nada que eu falei, né? Mas visualizando agora, vocês vão voltar aí depois nessa minha fala para entender melhor. Então vamos ver o exemplo para ficar mais claro, né? A figura abaixo mostra o mapa K, né, o mapa de Carnot, para um problema de 4 variáveis, né, A, B, C e D. Vamos supor que o mapa tenha sido obtido a partir da tabela verdade do problema passo 1, né, que a gente viu ainda agora. Os quadrados estão numerados por conveniência para identificar cada grupo. Use os passos 2 ao 7 do processo de simplificação para reduzir o mapa K a uma expressão soma de produtos. Então, como é que a gente pode fazer a simplificação daquela expressão que nós vimos agora há pouco, né? Utilizando o mapa de Carnot. Então, a gente consegue perceber que existem agrupamentos, né, adjacentes aqui de uns, né? Então, aqui a gente tem tipo um quarteto, né, que eles chamam isso aqui, ó. São 4 uns, um do lado do outro. Aqui a gente tem 2 uns, um do lado do outro. Aqui a gente tem um sozinho, um isolado, né? Então, isso dá a entender que a gente pode resumir a nossa expressão ali. Essa coluna aqui, ó, se vocês perceberem, o que temos em comum aqui dessas duas colunas, né? O D, ele não está barrado nessas duas situações, certo? Nessa coluna aqui e nessa coluna aqui. Então a gente chama esse conjunto de colunas aqui de D, tá? Então esse aqui é o D. Mas ele não está em todas as linhas, ele está só nessas duas linhas do meio. Então o que tem de comum nessas duas linhas do meio? A gente tem B, né? B sem estar barrado, né? Aqui em cima a gente tem B barrado e aqui embaixo a gente tem B barrado também. Então aqui a gente tem a gente chama esse espaço aqui, esse quadrado maior, de BD, certo? Então esse quadrado aqui vai ser o quadrado BD. Vamos ver aqui para adiante, né? Esse grupo 6 aqui, tá? Esse aqui que eu estou falando. Aí ele tem esse grupo, que é esse segundo grupo aqui, que é uma dupla, né? Que é formado aqui por esses dois uns aqui, né, que eu mostrei aqui agora há pouco. Vou marcar aqui de azul para a gente ver o que tem em comum nesses dois valores, né? Aqui a gente tem, né, como são só duas linhas, né? O que elas têm em comum? A gente tem o valor de A, né? A não está barrado aqui, né? Essas duas linhas sim, a gente tem A barrados, né? Então aqui é o A.
E essa coluna aqui, como é só uma coluna, aí é o próprio valor da coluna mesmo, então é CD, né? Então ela chama ACD, certo? É tipo uma batalha naval, né? Você vai dizer aqui como é que é o nome da coluna, né? E das duas linhas no caso, né? E esse daqui, esse último termo nesse grupo 4 aqui, como é só um, aí sim a gente tem que pegar o valor todinho, né? Não tem jeito. Aí a gente tem que pegar A barrado, né? E B barrado, C e D barrado, né? Então, esse é o nosso grupo 4, certo? Então, aí a gente vai montar a simplificação dessa forma, certo? Então, ela fica uma OU aí de 3 entradas, né? A barrado e B barrado e C e D barrado, ou A e C e D, ou B e D, certo? Então isso daí já é uma simplificação direta, tu não precisa mais fazer depois disso nenhum processo de simplificação. Aí o circuito que a gente vai fazer agora é o nosso próprio circuito da prova, né? A questão 4 lá da prova. Vamos fazer agora a simplificação desse mesmo exemplo pelo mapa de Carnot. Ver se fica mais fácil do que como vocês fizeram lá. Então aqui eu já estou dando a tabela verdade para vocês, né? Da nossa saída, para facilitar. E a partir dela, a gente vai montar aí o mapa de Carnot, certo? Tentem fazer aí, depois eu apresento como seria essa saída aí, essa resolução, certo? Então vamos ficar com esse exercício agora, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, beleza? Boa noite.